Vamos abrir as nossas Bíblias ainda, irmãos, em João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos estar lendo até o verso 14. Vamos fazer leitura responsiva novamente. João 15, do 1 ao 14. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Pai querido, obrigado por esse dia. Obrigado a Deus pelo tempo que nós já passamos aqui de manhã. Obrigado a Deus porque o Senhor nos sustentou e nós pudemos retornar à tua casa para termos esse tempo de comunhão, de reflexão na tua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração. E que possamos, ó Deus, cada dia mais entender o plano do Senhor para as nossas vidas e assim vivermos, ó Pai, segundo a Tua vontade. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, nos dê saúde para o nosso dia a dia e que possamos enfrentar, ó Deus, tudo que vier à nossa frente, com o Senhor à nossa frente. Fale conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema bastante atual, resultados de uma vida prática. Todos nós sabemos que para que resultados a gente possa colher de uma vida prática, é preciso praticar, é preciso ir em frente, não dá para desanimar no meio do caminho. Sabemos que se falharmos, vem outro e ocupa o nosso lugar. Parece estranho? Não, mas é verdade isso. Quando nós lutamos por aquilo que nós queremos, nós vamos em frente e nós vencemos com certeza. Quantos de nós ou de alguém que a gente conhece, que a gente viu vencer na vida porque ele praticou, porque ele foi em frente, porque ele não desanimou, porque ele não baixou a cabeça? E a palavra de Deus nos ensina
que é preciso estarmos atentos à vontade de Deus, o plano de Deus para nossas vidas. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 20 e 28, se não me engano, não me falha a memória, ele vai falar exatamente disso. Deus falando através de Moisés, ele fala assim: eis que eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição. A bênção se vocês andarem conforme os meus mandamentos, e a maldição se vocês desviarem deles. Então, eu fiquei pensando, a gente sabe de tudo isso, só para lembrar. Certa vez, eu e o pastor visitava alguém, e quando o pastor leu o texto, alguém falou assim: eu já sei tudo que você vai falar. Com certeza vocês já sabem tudo que nós vamos falar aqui. Um povo de Deus que foi liberto de uma situação ruim, agora ele tem mandamentos. Ou seja, há uma regra a seguir. E qual era essa regra? Obedecer, só isso. Para que eles pudessem ter sucesso, para que eles pudessem crescer, eles precisavam o quê? Praticar os mandamentos de Deus. E fazendo isso, eles estavam vivendo uma vida de intimidade com Deus, de união com Deus, de união com a palavra de Deus. E eu costumo dizer que isso reflete muito no nosso dia a dia. Se nós praticamos uma vida de intimidade com Deus, de união com Deus, através da palavra, através da oração, isso tem que refletir no nosso dia a dia. Nós somos abençoados para sermos bênção. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, porque nós recebemos isso dele. Ninguém vai dar nada daquilo que não tem. Parece que às vezes a gente cobra muito das pessoas, ou de nós mesmos. Agora, para que eu possa cobrar algo de mim, eu preciso buscar ter isso, ou capacitado, estar capacitado para isso, viver na prática isso. De outra sorte, não vai ter produção nenhuma. Eu vou me decepcionar com as pessoas, vou me decepcionar comigo mesmo e não vou chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque eu não estou cuidando direito das coisas. Eu não estou vivendo na prática. Vivendo em união. Se a gente olhar lá para o Salmo 133, o que ele fala? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Eu falei isso um dia desses, que é viver em união, não é estar em união. É diferente. Nós estamos reunidos em união hoje, mas durante a semana, como é que é? Outros dias, como é que é? Na prática, os resultados de uma vida prática, como será? Então é só para lembrar, tudo isso nós já sabemos. Nós sabemos que nós assumimos um compromisso com Deus quando nós aceitamos o convite de Deus através de Jesus para seguirmos os seus passos, para aceitarmos a sua palavra, para aceitarmos que andemos com Ele, é um convite dele, e nós não tem nada disso. No Salmo, no texto que nós lemos, na sequência vai falar: não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. E o que mais? E vos designeis para fiqueis, como diz o reverendo Jair, gordo e bonito, formoso. Não, para frutificar. E no texto lido também, a palavra fala assim: que se nós permanecermos nele e produzirmos frutos, tudo que nós pedirmos, nós vamos ser atendidos, desde que isso seja para a glória de Deus. A gente fala, bom, esse texto está falando, está deixando muito fácil, eu posso pedir o que eu quiser. Sim, desde que seja para a glória de Deus, Ele vai atender. E nós já sabemos isso.
Às vezes nós esquecemos, às vezes nós não queremos viver na prática, mas nós sabemos, com certeza. Tudo que a gente ouve, a gente já ouviu uma outra vez, a gente já sabe, muitas dessas coisas nós nos comprometemos a fazer, mas na prática, não. E daí qual que é o resultado da vida prática? Uma vida de fracasso, vivendo em união. Esse é o primeiro ponto da nossa meditação. E ainda dentro desse primeiro ponto, nós vamos abrir em Mateus capítulo 24. O que diz Mateus 24? Capítulo 7, 24. Jesus, lá no final do Sermão do Monte, ele fala assim, ó: todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica é um homem, uma pessoa inteligente. Ele não vai construir a sua casa em qualquer lugar. Ele sabe que para que ele tenha progresso, para que ele possa ser bem-sucedido na sua vida cristã, na sua vida de crente, como as pessoas costumam dizer, ele tem dificuldade. Primeira dificuldade, escolher um lugar firme para construir a sua casa. E a rocha que a palavra de Deus diz aqui, que o próprio Jesus disse, é o próprio Jesus. É nele que a nossa casa tem que estar edificada. Não é qualquer coisa que vai derrubar uma casa edificada sobre a rocha. Não há nada que venha derrubar, ou que vá derrubar a minha e a sua casa edificada em Cristo, se nós vivermos isso na prática, não de faz de conta. Às vezes a gente olha para a gente mesmo, para o nosso lado, e parece que às vezes a gente vive do faz de conta. Faz de conta que você vai trabalhar e não vai. Dá certo? Não. Faz de conta que você vai dormir e não vai. Dá certo? Não. Faz de conta que você vai se alimentar e não se alimenta. Dá certo? Não. Faz de conta que você vai tomar banho e não toma banho. Dá certo? Não. Então, gente, é na prática. Os resultados da nossa corrida terrena é na prática que se resolve. Tem mais um texto que dá uma sequência. Mateus capítulo 28, verso 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso se nós estivermos ligados nele. Isso se nós estivermos unidos a ele pela fé, pela busca da palavra, por comunhão, por intimidade com ele. Aí sim, ele estará conosco todos os dias. E nós sabemos que se ele estiver conosco, nós não vamos ser vencidos jamais. Por quê? Porque ele já venceu por nós. Não há barreiras. Por quê? Porque ele já venceu por nós. Um segundo ponto da nossa meditação, resultados de uma vida prática, conhecer a Jesus. E tem uns textos que é interessante a gente observar, e que a gente já sabe também, mas que às vezes, na prática, a gente deixa a desejar. João capítulo 10, verso 3, 4 e 5. Isso eu preciso abrir, senão não vou encontrar. Vou começar no verso primeiro. Em verdade vos digo, João 10, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Agora, para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Por quê?
porque o reconhecem a voz. Resultados de uma vida prática: conhecer a Jesus. Tem mais um texto, que é João também, 14, quando Jesus está confortando os discípulos. Ele já estava próximo do final do seu ministério terreno, e ele começa a falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito que iria preparar lugar, depois que eu preparasse eu voltaria e vos levaria para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, como assim? Nós nem sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí mais na sequência, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Qual foi a outra pergunta que um outro discípulo fez? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, há tanto tempo estou com vocês, vós não me tendes conhecido? Quando eu estava olhando para esse texto, surgiu uma interrogação desse tamanho na minha cabeça. Os dois textos: as ovelhas ouvem a voz, por quê? Porque elas conhecem o pastor. Mas nesse texto, tanto tempo e não conhecia. Será que nós conhecemos Jesus de fato? Uma pergunta para cada um. Nós conhecemos de andar com Ele? Nós conhecemos de ouvir a sua voz? Nós conhecemos de transmitir a sua palavra de alguma forma no nosso dia a dia? Nós conhecemos de ser bênção na vida das pessoas? Ou seja, nós estamos cheios dele para passar isso para outras pessoas? Ou não? Nós estamos transbordando de Jesus nas nossas vidas, e assim nós podemos facilmente, não perdemos nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus, de falar de quem é Jesus nas nossas vidas, na vida da igreja, mesmo na vida do mundo, que Ele está acima de tudo, que mesmo que as coisas estejam muito difíceis, Deus está acima, e Ele é mais forte do que tudo, Ele é maior que tudo, Ele é o Senhor de tudo. É possível que a gente não esteja tão certo disso. Com certeza alguém, ou todos nós, já percebemos situações que alguém é confrontado e ele sai, como diz a nossa língua aí popular, de fininho. Opa, não vou me envolver nessa situação. E outros que infelizmente viveram uma vida dizendo que seguia Jesus, que era fiel a Jesus, que prestava até um trabalho à igreja de uma certa importância, e hoje a gente vê essa pessoa numa situação totalmente contrária àquela que ele dizia que era. É muito difícil para a gente isso, de pessoas que estiveram no nosso meio e que hoje viraram as costas ao Evangelho, à vida cristã, à vida com Cristo. Então a pergunta é, nesse tópico, conhecer a Jesus. O quanto conhecemos?
Nós estamos estudando o livro de Jó, então uma parte do Jó fala assim, ó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora a coisa mudou. Agora eu conheço de verdade. E o pastor tem falado sempre que às vezes nosso conhecimento é meio raso, ralo. Falta muito para a gente. E nós vamos crescendo aos poucos, avançando passo a passo, se vivermos na prática. Se buscarmos estarmos unidos com Cristo através da palavra, se buscarmos conhecer Jesus cada dia. De outra sorte, como se costuma dizer, se anda para trás. Por quê? Eu disse que conheço, eu dei alguns passos, mas na prática eu não prossegui. E aí a gente vai estar, de certa forma, negando o nome de Jesus. Terceiro tópico da nossa meditação é viver em Jesus. Viver nele. Primeiro, vivendo em união com ele, com a palavra, e assim por diante. Em segundo, conhecer. Em terceiro, viver com ele. É o texto que nós lemos de João, capítulo 15. Estar ligados. Eu sou a videira, meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Como se a gente dissesse assim, corta os benefícios. Pode continuar junto, com uma aparência de ser, mas ele corta os benefícios, ou seja, nós perdemos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Davi quando ele pecou. Ele foi e clamou para Deus que tivesse misericórdia dele, que devolvesse para ele a alegria da salvação. E Deus fez isso com ele. E ele pode fazer com a gente quando nós fracassamos. Opa, eu estou falhando, não estou vivendo na prática. Pedimos isso para Deus. Ele está pronto para nos atender, para nos socorrer. E de que forma isso vai acontecer? Buscando na palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se nós estamos limpos aqui nesse texto, nós temos que produzir frutos. E essa é uma pergunta das boas. Que fruto? Eu olho para mim, não quero olhar para ninguém. Eu olho para mim, que fruto eu tenho produzido? Que fruto eu tenho produzido? Talvez produza alguns frutos pequenos que eu não consiga definir, distinguir, sei lá como é que diz. E se assim for, é porque eu não estou limpo totalmente. E se não for nem isso, a sentença aqui é ser cortado. Quantos de nós às vezes vivemos de tal maneira que nós nos desenvolvemos de alguma forma e acabamos nos preocupando com os outros. Hoje de manhã, o presbítero Ezequiel na meditação falou sobre isso. Nós temos que preocupar com os outros no sentido de ajudar, no sentido de estarmos prontos a compreender o nosso irmão, a perdoar caso seja necessário. Nunca nós devemos fazer o contrário. Até um ditado aí no mundo que fala assim, que você tem que cuidar da vida dos outros, porque da sua os outros já cuidam. Não é assim na vida cristã, na igreja não. Aqui na igreja é diferente. Eu preciso olhar no espelho, que é a palavra de Deus cada dia, e buscar cada dia mais comunhão com Ele. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Depois nós viramos mais uma página na nossa Bíblia e vamos chegar na oração sacerdotal de Jesus. O que Jesus pede na sua oração sacerdotal? Capítulo 17, verso 17, ele pede para Deus, o Pai, que nós sejamos santificados na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Veja que o negócio vai afunilando. Começa assim, você tem que ouvir e entender a mensagem, os mandamentos e cuidar de viver dessa forma. Você tem a oportunidade, sim ou não? É isso que eu proponho isso para você. Aqui não, Jesus está falando pedindo ao Pai para que nós fôssemos santificados na verdade. O verso 18, enviados ao mundo. Veja que prepara para enviar, para produzir. Não é isso que está dizendo no capítulo 15? Ligados para produzir. Tá. Verso 18. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. A pergunta é, Jesus envia pessoas e faz com que essas pessoas produzam ou não? Seria incoerência? Vai enviar uma pessoa que não vai produzir? Não, claro que não. Deus conhece, Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. E no verso 23, a oração de Jesus é para que todos sejam aperfeiçoados na unidade. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pensa bem, se o mundo vê uma igreja desorganizada, uma igreja que não tem assim um objetivo único, um pensa de uma forma, outro pensa do outro, eu posso até pensar, mas eu preciso me corrigir. O mundo vai crer? Não, Jesus não está orando para isso não. Jesus está orando para que a fim de que todos sejam um, vivermos em união, vivermos unidos, vivermos em Cristo, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É interessante quando nós vemos passagens como esta, Jesus falando que ele foi amado pelo Pai antes da fundação do mundo. E lá em Efésios, no capítulo 2, fala que nós fomos escolhidos em Jesus antes da fundação do mundo. Então nós somos bem antigos também. Só que nós precisamos aprender ainda muita coisa. Nosso aprendizado vai cessar quando o Senhor nos chamar. Antes disso, ninguém tem o direito de dizer que aprendeu tudo. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque Deus vai revelando à medida que nós vamos praticando. Jesus vai nos revelando a sua vontade à medida que nós o seguimos, que nós estamos vivendo nele, vivendo com ele. Ou não? Eu acredito que sim. Então eu disse de início que tudo isso nós já sabemos. Tudo isso nós já sabemos. Mas e na prática? Qual o resultado?
Resultado: mais ou menos, bom, ótimo, ou vai lá para o ruim. Então, gente, não é um puxão de orelha para ninguém, mas essa palavra falou comigo, com respeito aos frutos que eu tenho produzido, como ramo de uma videira que é o próprio Cristo. Que cada dia Deus tenha misericórdia de mim, que eu possa entender isso e buscar viver isso na prática. Eu convido a você que esteja respondendo essa pergunta para você mesmo. Como tem sido a minha vida na prática? Quais os frutos que eu tenho produzido? Quando João Batista estava no Rio Jordão, pregando, batizando, e as pessoas iam até ele para receber o batismo, o que ele dizia? Arrependei-vos, raças de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, é o que nós precisamos, produzir frutos dignos de arrependimento e permanecer na videira. Eu me lembro que certa vez Jesus estava saindo para Betânia, ou de Betânia, e ele teve fome, ele viu uma árvore, uma figueira, bonita que estava, folhas lisas, verdes, e ele disse para os discípulos: vou procurar fruto naquela figueira. Em chegando na tal figueira, não encontrou fruto. E ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E tem uma outra referência que diz que não era tempo de fruto. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o nosso fruto tem que ser permanente. Bem-aventurado o homem que tem as suas raízes em Cristo. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água que dá o fruto no devido tempo. E que devido tempo é esse? É sempre. Deu um fruto hoje, afastou-se, descansou, dormiu, que nem um pé de uva, caiu todas as folhas, sumiu. No próximo verão, aparecem alguns frutos de novo. Não é isso. É o contrário disso. Nós temos, segundo a palavra de Deus, que eu creio nela, permanecer. E os nossos frutos devem permanecer. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a gente possa cada dia mais ter sede da palavra. Porque só assim nós vamos ser dessedentados, fome da palavra, só assim nós vamos ser fartos. De outra sorte, não.